5 revelações de Romanos 3 que explicam por que você não pode se salvar sozinho. Antes de qualquer compreensão do Evangelho, precisamos começar onde a própria Escritura começa, na santidade absoluta de Deus. Deus não é apenas melhor do que o ser humano. Ele é infinitamente santo, perfeitamente justo, completamente separado do pecado. A palavra declara em Isaías capítulo 6 verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o ponto de partida correto. Porque sem entender quem Deus é, jamais entenderemos quem nós somos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz ao longo de Romanos. Ele constrói um argumento progressivo, profundo e inevitável. Nos capítulos anteriores, Paulo já começou a desmontar toda a confiança humana. Em Romanos capítulo 1, ele mostra a corrupção moral dos gentios. Em Romanos capítulo 2, ele confronta a religiosidade dos judeus. Agora, em Romanos capítulo 3, ele chega ao ponto central: toda a humanidade está debaixo do pecado. Aqui não há distinção. Aqui não há exceção. Aqui não há fuga. O texto declara de forma direta e devastadora em Romanos capítulo 3 versículos 10 e 11. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa afirmação confronta tudo que o coração humano gosta de acreditar. O homem natural pensa: eu não sou tão ruim assim. Eu tento fazer o bem. Deus conhece meu coração. Mas a Escritura responde com clareza: ninguém é justo diante de Deus. E isso não é apenas uma questão de comportamento. É uma questão de natureza. O pecado não é apenas algo que fazemos. É aquilo que somos por natureza caída. Em Romanos capítulo 3 verso 23, Paulo afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo não apenas informa, ele expõe. Ele revela que o problema da humanidade não é falta de religião, nem falta de esforço moral. O problema é que todos estão destituídos da glória de Deus. E é exatamente aqui que o Evangelho começa a brilhar. Porque quando entendemos a profundidade do nosso pecado, começamos a perceber a necessidade de um Salvador. Romanos capítulo 3 não foi escrito para desanimar. Foi escrito para remover toda a falsa esperança. Para que, sem qualquer mérito próprio, o pecador olhe para Cristo como sua única solução. Neste terceiro episódio da nossa série em Romanos, veremos 5 verdades profundas que revelam a real condição do coração humano, a impossibilidade de se justificar diante de Deus, e a necessidade absoluta da graça. E ao longo deste estudo, uma pergunta vai nos acompanhar: se ninguém é justo diante de Deus, como então alguém pode ser salvo? 1. A realidade inescapável do pecado: não há justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 3 versículos 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa afirmação não é apenas forte, ela é absoluta. No texto original, Paulo utiliza uma sequência de negações que reforçam uma verdade incontornável. A expressão não há aparece repetidamente, criando um efeito acumulativo. É como se o Espírito Santo estivesse removendo, uma a uma, todas as possíveis desculpas humanas. A palavra usada para justo no grego é dikaios, que significa alguém plenamente correto diante de Deus, perfeitamente alinhado com sua lei e caráter. E Paulo diz: não existe ninguém assim. Isso é profundamente confrontador. Porque a tendência natural do ser humano é se comparar com outros. Eu não sou tão ruim quanto fulano. Eu faço coisas boas. Eu tenho princípios. Mas Romanos capítulo 3 muda completamente o padrão de avaliação. O padrão não é outro ser humano. O padrão é a santidade de Deus. E diante desse padrão, todos falham. Essa verdade já havia sido revelada no Antigo Testamento. Paulo está citando uma série de textos, especialmente Salmos capítulo 14 versos 2 e 3.
O Senhor olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Perceba, essa é a avaliação de Deus olhando do céu. Não é a opinião de um homem pessimista. É o diagnóstico do próprio Deus. E o texto vai ainda mais fundo. Em Romanos capítulo 3 verso 11, lemos: Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso significa que, por natureza, o ser humano não está em busca de Deus. Ele pode buscar religião. Pode buscar alívio emocional. Pode buscar propósito. Mas buscar o Deus verdadeiro, em submissão e arrependimento, isso não vem naturalmente. Isso desmonta uma ideia muito comum, a de que existem pessoas naturalmente inclinadas a Deus. A Bíblia diz o contrário. O coração humano está inclinado para longe de Deus. Em Gênesis capítulo 6 verso 5, lemos: O Senhor viu que a maldade do ser humano se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso não mudou. O pecado afetou. A mente não entende. A vontade não busca. O comportamento não faz o bem. Essa é a realidade da depravação humana. E isso explica algo que vemos todos os dias. Por que tantas pessoas rejeitam o Evangelho, mesmo sendo algo tão precioso? Porque o problema não é falta de evidência. É resistência do coração. 3 verdades que precisamos encarar sobre o pecado. O pecado não é superficial, ele é estrutural no coração humano. O padrão de Deus é perfeição, não comparação com outros. Sem intervenção divina, ninguém buscaria a Deus de forma verdadeira. Você já percebeu que muitas vezes mede sua vida espiritual comparando-se com outras pessoas? Já considerou seriamente o que significa ser avaliado pela santidade perfeita de Deus? Se Deus olhasse hoje para o seu coração, o que ele veria? Pastoralmente, essa verdade é difícil de aceitar, mas absolutamente necessária. Muitos vivem tentando construir uma sensação de segurança espiritual baseada em esforço próprio. Tentam ser melhores, mais corretos, mais religiosos. Mas no silêncio da consciência, existe um incômodo. Uma percepção de que algo ainda não está certo. E Romanos capítulo 3 explica exatamente isso. O problema não é falta de tentativa. O problema é incapacidade espiritual. Mas aqui começa a surgir uma esperança. Se ninguém é justo, então a salvação não pode vir do homem. Ela precisa vir de Deus. E isso muda tudo. Porque significa que a salvação não depende de você ser bom o suficiente. Depende de Deus agir com graça. Isso nos leva ao próximo ponto. Se este estudo está te ajudando a entender a profundidade do Evangelho, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar um comentário com a frase, a graça é suficiente, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa verdade. No próximo ponto veremos algo ainda mais profundo. Como o pecado afeta cada área da vida, mente, palavras e atitudes, revelando que a corrupção humana é completa. 2. A universalidade do pecado, todos se desviaram. A palavra de Deus declara em Romanos capítulo 3 versículos 12 e 23. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo amplia ainda mais o diagnóstico espiritual da humanidade. No ponto anterior, vimos que ninguém é justo. Agora ele mostra que todos se desviaram. No texto original, a expressão se desviaram carrega a ideia de alguém que saiu completamente do caminho correto. Não é um pequeno erro de direção. É um afastamento total. Paulo está ecoando textos do Antigo Testamento, especialmente o Salmo 14, onde a humanidade é descrita como corrompida em sua essência. Isso significa que o pecado não é algo isolado em algumas pessoas. Ele é universal. Não existe um grupo neutro. Não existe uma categoria intermediária. Não existe alguém que, por natureza, esteja inclinado a Deus.
Essa verdade confronta diretamente a visão moderna de que o ser humano é essencialmente bom. A Escritura ensina o contrário: o ser humano está espiritualmente desviado. Jesus confirma isso em Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Perceba, o caminho natural do homem é o da perdição. Isso não acontece apenas em grandes pecados visíveis. Muitas vezes esse desvio se manifesta de forma mais sutil. Vida moralmente correta, mas sem Deus. Religiosidade sem arrependimento. Boas obras sem transformação do coração. Por isso Paulo afirma que todos se tornaram inúteis. Essa palavra não significa que o ser humano não tem valor em termos de criação, mas que não cumpre o propósito para o qual foi criado: glorificar a Deus. Aqui encontramos 3 verdades profundas sobre a condição humana. O pecado é universal, ninguém está fora dessa realidade. O desvio é espiritual, não apenas comportamental. O homem não cumpre seu propósito sem Deus. Isso muda completamente a forma como enxergamos o Evangelho. O Evangelho não é um complemento para pessoas boas. Ele é a única esperança para pessoas perdidas. E aqui está algo importante para o coração. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando provar que são boas o suficiente. Trabalham duro. Ajudam outros. Tentam viver corretamente. Mas no silêncio da consciência, sabem que algo ainda falta. Isso acontece porque o problema não está apenas no que fazemos. Está em quem somos. O profeta declara em Jeremias capítulo 17 verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso revela que o maior problema do ser humano não está fora dele. Está dentro. 3 enganos comuns sobre o pecado. Para tornar ainda mais claro, veja 3 erros que impedem muitas pessoas de entender essa verdade. Eu não sou tão ruim quanto outros. Minhas boas obras compensam meus erros. Deus entende meu coração. A Bíblia responde a todos esses pontos. Não é comparação com outros, é comparação com a santidade de Deus. Você já percebeu que o problema do pecado vai além das ações externas? Será que você já tentou compensar erros com boas atitudes? Você se vê como alguém que precisa de salvação, ou apenas de melhoria? Pastoralmente, essa verdade é desconfortável, mas necessária. Ninguém busca um Salvador de verdade enquanto acredita que pode se salvar sozinho. Enquanto a pessoa pensa que é boa o suficiente, ela não vê necessidade de Cristo. Mas quando o Espírito Santo ilumina o coração, algo muda. A pessoa começa a perceber que não precisa apenas de ajuda. Precisa de redenção. E isso abre o caminho para a graça. Porque o mesmo Deus que revela o pecado, também oferece salvação. Se hoje você começa a perceber essa realidade em sua vida, isso não é um acaso. É Deus chamando você à verdade. E essa verdade não termina em condenação. Ela aponta para Cristo. Se este estudo está ajudando você a entender melhor a palavra de Deus, aproveite agora para se inscrever no canal. Deixar um comentário dizendo o que mais falou ao seu coração. Compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. No próximo ponto veremos algo ainda mais profundo. Porque nenhuma obra humana pode justificar alguém diante de Deus, a falência total da justiça própria em Romanos capítulo 3. Esse é um dos pontos mais libertadores de todo o Evangelho. 3. A justiça de Deus revelada em Cristo, o pecador justificado pela graça. Depois de expor a condição devastadora do ser humano, o apóstolo Paulo introduz uma das expressões mais gloriosas de toda a Escritura em Romanos capítulo 3 verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa pequena expressão, mas agora, muda completamente o rumo do texto. Até aqui, Paulo mostrou que ninguém é justo. Ninguém busca a Deus. Todos estão debaixo do pecado.
Agora ele revela que Deus fez algo que o homem jamais poderia fazer. No texto original, a expressão a justiça de Deus andikaiostio não se refere apenas ao atributo de Deus, mas à justiça que vem de Deus e é concedida ao pecador. Ou seja, não é uma justiça que o homem produz. É uma justiça que Deus oferece. Em seguida, Paulo explica como essa justiça é recebida em Romanos capítulo 3 verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aqui está o coração do Evangelho. A justiça que Deus exige é a mesma justiça que Ele oferece em Cristo. E essa justiça não é conquistada por obras, esforço ou religião. Ela é recebida pela fé. E isso está em perfeita harmonia com o ensino de toda a Escritura. Em Gênesis capítulo 15 verso 6, lemos: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E no Novo Testamento, Paulo retoma essa mesma verdade para mostrar que a salvação sempre foi pela graça. Mas como Deus pode declarar justo alguém que é pecador? A resposta está no centro do texto, em Romanos capítulo 3 versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. Aqui aparecem três palavras fundamentais. Justificação: Deus declara o pecador justo. Redenção: Cristo paga o preço da libertação. Propiciação: a ira de Deus é satisfeita. A palavra propiciação, ou ilastrion, era usada no contexto do templo, especialmente no propiciatório, onde o sangue era aspergido no dia da expiação, conforme vemos em Levítico capítulo 16. Isso significa que Cristo não é apenas um exemplo moral. Cristo é o substituto. Ele tomou sobre si a culpa do pecador. Como diz o profeta em Isaías capítulo 53 verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na cruz, aconteceu a maior troca da história. Cristo recebeu a nossa culpa. Nós recebemos a justiça dele. Essa é a base da salvação. Não é sobre o que você faz. É sobre o que Cristo já fez. Podemos resumir essa verdade em três pilares do Evangelho em Romanos 3. A justiça vem de Deus, não do homem. Ela é recebida pela fé, não por obras. Ela é possível por causa da morte substitutiva de Cristo. Perguntas reflexivas. Você ainda tenta se justificar diante de Deus pelos seus esforços? Você já entendeu que a justiça que Deus exige é a mesma que Ele oferece em Cristo? Sua confiança está em você, ou na obra consumada de Jesus? Pastoralmente, essa verdade é libertadora para quem vive tentando ser bom o suficiente. Muitas pessoas carregam um peso invisível, a necessidade de provar algo para Deus. Tentam compensar erros com boas ações, tentam equilibrar a balança da vida espiritual. Mas o Evangelho declara: essa balança nunca fecha. Porque o padrão de Deus é perfeição. E é exatamente por isso que Cristo veio. Você não precisa construir sua própria justiça. Você precisa receber a justiça de Cristo. E ao mesmo tempo, essa verdade confronta o orgulho humano. Porque ninguém pode olhar para a sua salvação e dizer: eu consegui. A única resposta possível é: eu fui alcançado pela graça. Se esse ensino está abrindo seus olhos para o verdadeiro Evangelho, inscreva-se no canal. Deixe um comentário dizendo: agora eu entendi a graça. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. No próximo ponto veremos uma verdade essencial. Como Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador, o equilíbrio perfeito revelado em Romanos capítulo 3 verso 26. Essa é uma das respostas mais profundas de toda a Bíblia. 4. A justiça de Deus revelada em Cristo, a única esperança para o pecador. Depois de expor a condição desesperadora do ser humano, o apóstolo Paulo introduz uma das viradas mais gloriosas de toda a Escritura. Em Romanos capítulo 3 versículos 21 e 22, lemos:
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Observe as primeiras palavras, mas agora. Essa expressão marca uma mudança radical. Até aqui, Paulo demonstrou que ninguém é justo, que todos estão debaixo do pecado, que não há esperança na justiça humana. Mas agora, Deus revela uma justiça que não vem do homem. Uma justiça que vem do próprio Deus. No texto grego, a expressão usada para justiça é dikaios theou. Não se trata apenas de um atributo de Deus, mas de uma justiça que ele concede ao pecador. Essa justiça não é conquistada. Ela é imputada. Paulo explica isso em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A palavra justificados aqui carrega um sentido jurídico. É como um juiz declarando um réu culpado como justo diante da lei. Mas como isso é possível? A resposta está no versículo seguinte, Romanos capítulo 3, versículo 25. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui está o coração do Evangelho. Cristo não veio apenas ensinar. Cristo veio substituir. A palavra propiciação aponta para o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. No Antigo Testamento, isso era simbolizado pelo sistema sacrificial, especialmente no dia da expiação, quando o sangue era apresentado diante de Deus. Mas aqueles sacrifícios eram repetidos continuamente, porque eram insuficientes. Agora, em Cristo, temos o cumprimento perfeito. Ele tomou sobre si o pecado do seu povo. Ele sofreu a ira que nós merecíamos. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Isso ecoa o que lemos em Isaías capítulo 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui está a verdade central. Deus não ignora o pecado. Deus pune o pecado em Cristo. Por isso, Paulo conclui em Romanos capítulo 3, versículo 26. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Deus continua sendo justo. E ao mesmo tempo justifica o pecador. Sem comprometer sua santidade. Podemos resumir essa verdade em 3 pilares da salvação bíblica. A justiça vem de Deus, não do homem. Cristo é o substituto que paga o preço do pecado. A justificação é recebida pela fé, não por obras. Você ainda tenta se apresentar diante de Deus com base em suas próprias obras? Já compreendeu que sua única esperança está na justiça de Cristo? Você confia mais no que faz, ou no que Cristo já fez? Pastoralmente, essa verdade confronta profundamente o orgulho humano. Muitos ainda vivem como se precisassem completar a obra de Cristo. Tentam equilibrar sua vida espiritual com boas obras, disciplina religiosa e esforço pessoal, como se isso fosse suficiente para torná-los aceitáveis diante de Deus. Mas a Escritura é clara. Ou você confia totalmente em Cristo, ou ainda está confiando em si mesmo. E isso não é apenas um erro teológico. É um perigo espiritual. Ao mesmo tempo, essa verdade traz um consolo extraordinário. Se a sua salvação depende da justiça de Cristo, então ela não oscila conforme suas emoções, seus acertos ou seus fracassos. Se este estudo está abrindo seus olhos para a profundidade do Evangelho, curta o vídeo. Deixe um comentário dizendo: "Eu entendi a graça". Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Isso ajuda a levar a mensagem do Evangelho a mais pessoas. No próximo ponto, veremos algo ainda mais confrontador. Se a salvação é pela fé e não por obras, o que acontece com o orgulho humano? E você vai perceber que o Evangelho não apenas salva. Ele também derruba completamente qualquer motivo de vanglória diante de Deus. 5. A justiça de Deus revelada em Cristo, o pecador é justificado pela fé.
Depois de expor completamente a condição humana, sem justiça, sem mérito, sem capacidade, o apóstolo Paulo apresenta a maior virada do Evangelho. Em Romanos capítulo 3 versículos 21 e 22, lemos: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Perceba como o texto começa, mas agora. Essa expressão marca uma mudança radical. Depois de mostrar que ninguém é justo, Paulo revela que Deus providenciou uma justiça que não vem do homem, vem do próprio Deus. No texto grego, a expressão a justiça de Deus, andikaiostheou, não significa apenas um atributo de Deus, mas uma justiça que ele concede ao pecador. Ou seja, Deus não apenas exige justiça. Ele fornece a justiça que ele mesmo exige. Isso é o coração do Evangelho. Em seguida, Paulo explica como essa justiça é aplicada ao pecador em Romanos capítulo 3 versículos 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. Aqui encontramos três palavras fundamentais: justificados, declarados justos diante de Deus. Redenção, preço pago para a libertação. Propiciação, satisfação da ira de Deus. Cristo não veio apenas ensinar um caminho. Ele veio ser o caminho substitutivo. O termo propiciação, ou ilastrion, carrega a ideia do Antigo Testamento, especialmente ligada ao propiciatório, o lugar onde o sangue era aspergido no dia da expiação, conforme Levítico capítulo 16. Agora Paulo afirma: Cristo é o verdadeiro lugar onde a ira de Deus foi satisfeita. Isso significa que, na cruz, Deus não ignorou o pecado. Deus não suavizou sua justiça. Deus derramou sua ira sobre Cristo. O profeta já havia anunciado isso em Isaías capítulo 53 verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é o ponto central. Cristo morreu como substituto. Cristo recebeu o que nós merecíamos. Cristo oferece o que nós não podemos produzir. E como essa justiça é recebida? O texto responde: mediante a fé. Não é por obras. Não é por esforço. Não é por religiosidade. Em Romanos capítulo 3 verso 28, Paulo afirma: Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aqui está a base da segurança da salvação. Se a salvação dependesse das obras, ninguém teria certeza. Mas como depende da obra perfeita de Cristo, o pecador pode descansar. Três verdades que transformam tudo sobre a salvação. A justiça que Deus exige é a mesma que Ele oferece em Cristo. Cristo satisfez completamente a ira de Deus na cruz. A salvação é recebida pela fé, não conquistada por esforço. Você ainda tenta ser aceito por Deus com base no seu próprio esforço? Você entende que Cristo morreu como seu substituto pessoal? Sua confiança está na sua vida, ou na obra consumada de Jesus? Pastoralmente, essa é uma das verdades mais libertadoras de toda a Escritura. Muitas pessoas vivem tentando compensar os seus erros. Carregam culpa, tentam melhorar, fazem promessas, se esforçam para serem aceitas por Deus. Mas nunca encontram descanso. Por quê? Porque estão tentando produzir uma justiça que nunca será suficiente. O Evangelho não diz, tente mais. O Evangelho diz, Cristo já fez. Se você olha para si mesmo, sempre encontrará falhas. Mas se olha para Cristo, encontra perfeição. E essa perfeição é atribuída ao pecador que crê. Ao mesmo tempo, essa verdade também confronta. Porque ela elimina completamente o orgulho humano. Ninguém pode dizer: eu consegui minha salvação. A única resposta possível é: foi pela graça. E essa graça chama você hoje. Não para tentar melhorar primeiro, mas para vir a Cristo exatamente como está.
Se essa verdade abriu seus olhos hoje, faça algo agora. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada em Romanos. Compartilhe este estudo com alguém que precisa entender o Evangelho. Escreva nos comentários: eu entendi que é pela graça. E agora, uma última pergunta para você refletir com seriedade. Se Cristo já fez tudo necessário para a sua salvação, o que ainda impede você de confiar completamente nele? Conclusão: a justiça de Deus revelada em Cristo. Ao chegarmos ao final deste estudo em Romanos capítulo 3, tudo converge para uma verdade central. Deus é santo. O homem é pecador. Cristo é o substituto. Vimos que ninguém é justo. Vimos que todos pecaram. Vimos que nenhuma obra humana pode produzir justiça diante de Deus. Mas também vimos a glória do Evangelho. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3 verso 24. E ainda, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 3 verso 28. Isso significa que a salvação não é conquistada. Ela é recebida. Não é baseada no que você faz ou deixa de fazer, mas no que Cristo já fez. Agora, a pergunta mais importante não é teológica. É pessoal. Você já confiou completamente em Cristo? Ou ainda tenta, de alguma forma, se justificar diante de Deus? Porque há apenas dois caminhos: confiar em si mesmo, ou descansar na obra consumada de Cristo. E somente um deles salva. O convite do Evangelho. Se hoje você percebe seu pecado, se entende que não pode se salvar, se reconhece que precisa de Cristo, então não adie mais. O Evangelho não pede que você se torne perfeito primeiro. Ele chama você a vir a Cristo exatamente como está. Eu quero convidar você agora a fazer uma oração. Não como uma fórmula, mas como expressão sincera do coração. Se isso reflete o que você deseja, repita comigo: Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. E eu reconheço que sou pecador e não posso me salvar. Eu confesso que muitas vezes tentei viver do meu jeito, confiando em mim mesmo, ignorando a tua vontade. Mas hoje eu entendo que preciso de Cristo. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que Ele levou sobre si a minha culpa. Creio que Ele ressuscitou e é o único Salvador. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa minha culpa. Transforma o meu coração. Eu deixo de confiar em mim mesmo e passo a confiar somente na obra de Jesus. Recebe a minha vida. Sê o meu Senhor e Salvador. Guia os meus passos a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, lembre-se da promessa: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João capítulo 6 verso 37. Agora dê os próximos passos. Busque conhecer mais a palavra de Deus. Procure uma igreja fiel às Escrituras. Caminhe diariamente com Cristo. Se este estudo falou ao seu coração, inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir o Evangelho. Escreva nos comentários: hoje eu entendi que é pela graça.